No Jogo Aberto de hoje, o jornalista André Fernandes fala sobre a segunda edição do livro Perseguindo um Sonho e revela os desafios de criar a primeira agência de notícias das favelas do mundo. Bem, André, você já foi missionário e fuzileiro naval, uma carreira extensa, né? Como é que foi a transição dessas áreas para o jornalismo? Então, na realidade, primeiro eu fui fuzileiro naval, depois fui missionário e como missionário, eu abandonei a carreira de fuzileiro naval para me tornar missionário. E como missionário eu fui morar nas favelas. E aí, na década de 90, eu me tornei o principal articulador da imprensa nacional e internacional que queria entrar nas favelas, que queria uma pauta, queria uma fonte. Então, eu recebia 10, 15, às vezes 20 telefonemas num dia de jornalistas do Brasil e do mundo inteiro querendo entrar nesses locais que eram impenetráveis na década de 90, era mais difícil, né? E aí eu tive a ideia, então, de democratizar a informação das favelas, né? Então, na verdade, foi esse contato diário com os jornalistas, né, com a imprensa, que me fez eu me tornar um apaixonado. Na realidade, por conta também do cristianismo, né, como missionário, a verdade a verdade me pauta, né? Sempre me pautou. Então, o jornalismo é isso, é a busca dos fatos, da verdade, né? E a Agência de Favelas foi a primeira agência desse segmento no mundo, né? Foi. Então, você pode explicar um pouco pra gente o que é esse projeto? Então, em janeiro de 2001, então, eu coloquei no ar o primeiro portal. Dias depois, a Reuters, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, noticiou, surge a primeira agência de notícias de favelas do mundo. E de lá para cá são quase 17 anos, né? Depois que eu coloquei o portal no ar, eu fui fazer a faculdade de jornalismo para poder justamente me aperfeiçoar. E aí a organização foi crescendo aos poucos, né? Não é uma coisa assim que foi de uma hora para outra, né? Hoje a gente está aí bem grande, são mais de 400 colaboradores pelo país e já alguns outros países do mundo também. Além do portal na internet, a gente tem um jornal impresso, então foi um crescimento assim paulatino, né? Eu digo sempre que a nossa organização é uma organização que tem raízes, porque não foi de noite para o dia, né? E é o meu projeto de vida. Então, assim, não vou fazer outra coisa da minha vida além de focar e perseguir esse sonho, né? Tantos anos lidando com essa área, quais foram os principais desafios para criar uma agência desse ramo? Eu acho que assim, você tem um sonho, você foca, mas você sempre, para todas as organizações, para todos aquilo que você quer criar, você tem uma barreira, principalmente financeira, né? Então, criar uma estrutura como a gente tem hoje e ainda mais onde a gente quer chegar, não é da noite para o dia. Então, a gente teve que avaliar e ver quais eram as melhores maneiras. E aí, essa barreira financeira, porque na realidade a gente já estava dentro da favela, né? Eu já fazia esse trabalho, já tinha um reconhecimento da própria população das favelas. O que faltava, recursos humanos a gente sempre teve, faltavam os recursos materiais. E aí hoje a gente está caminhando nesse sentido. E qual é a importância social para os moradores da comunidade com esse projeto? Então, amplificar a voz dessa população excluída, né? Porque sempre essa população era vista e muitas das vezes mal vista através dos olhos da grande mídia, né? E aí eu digo muito claramente, né, que cada veículo, né, tem a sua linha editorial e a linha editorial dos grandes veículos é a classe média, voltada para a classe média e para as elites. A nossa linha editorial é claramente voltada para os pobres. Então, a gente está sempre ouvindo primeiro os moradores das favelas. Óbvio que, como um bom jornalismo, a gente sempre ouve os dois lados, mas diferentemente dos grandes veículos que sempre focam em ouvir as instituições, os governos, né? Nós ouvimos também, mas primeiro são os moradores. O fato de você ter sido um missionário acabou facilitando o seu trabalho com as comunidades no jornalismo? Assim, eu ter sido missionário me fez ir morar na favela, porque eu não nasci na favela, né? E eu fui morar e tive esse reconhecimento. Então, assim, me facilitou no sentido de ter uma proximidade com uma população
E assim, a pessoa que fez a edição do meu livro, né, a Anitta Deac, ela me coloca na orelha do livro como missionário até hoje, porque na realidade ela percebe que esse tipo de trabalho que eu faço é um trabalho para potencializar a voz, para ajudar a população das favelas. Então, eu, na realidade, apesar de não ser hoje mais um missionário institucionalizado, né, pertencer a alguma organização missionária, eu me considero uma pessoa cristã e faço um trabalho para ajudar as pessoas, né, a população mais pobre. O seu livro, Perseguindo um Sonho, ele é uma biografia, né, de como foi a idealização da Agência das Favelas. É um sonho antigo essa agência? Então, na realidade, esse sonho vem da década de 90, justamente quando eu comecei a transitar junto com os jornalistas e ajudar os jornalistas a fazerem suas matérias dentro das favelas, né? E o livro, o próprio prefácio escrito pelo Nilo Batista, ex-governador do estado, né, grande jurista, ele diz que é uma biografia até precoce, porque eu estou novo para poder escrever uma biografia. Mas a minha ideia com o livro foi contar a história. Então, conquanto que pareça uma biografia, eu conto história. Né? Alguns historiadores que já leram o livro, como a Adriana Facina, ela diz que é fundamental para quem quer conhecer a história das favelas das últimas 2 décadas no Rio de Janeiro. Então, é uma biografia, mas é um grande portfólio, na realidade, da Agência de Notícias das Favelas, e para quem quer conhecer essa realidade, é um livro importante. No meio das dificuldades que você já citou e tudo mais, o que te motivou a continuar perseguindo esse objetivo? Eu acho que é isso, né? Toda essa trajetória que eu tive de ter sido fuzileiro naval, né? Que é a tropa de elite do país. Depois eu ter sido missionário, né? Que é aquele que está ali com alguma missão, né? Principalmente uma missão de vida. Então, isso me faz acreditar que esse trabalho que a gente faz é um trabalho importante para as favelas, né? Tanto é que depois desse lançamento da Agência de Notícias das Favelas, muitas outras organizações surgiram e nós somos realmente felizes em termos criado essa organização, essa Agência de Notícias das Favelas, que ajudou a democratizar e abriu porta para outros veículos também que chegaram depois e fazem um trabalho parecido com o nosso, né? Já que a agência de vocês foi a pioneira, como é que foi a recepção inicial da grande mídia, isso? Olha, pelo fato de eu ter trabalhado com tantos jornalistas e depois ter fundado uma organização que ajudava mais ainda a imprensa, né? Foi uma boa recepção, né? É óbvio que hoje a Agência de Notícias das Favelas ela se coloca como uma mídia contra-hegemônica. Então, a gente não tem tanta repercussão, talvez, na imprensa hoje, como já teve no passado, porque, de fato, pode-se dizer que são coisas distintas e até, talvez, haja uma certa concorrência. Mas aquelas pessoas que estão hoje na direção, né, na chefia de reportagem, dos grandes veículos, foram os que passaram pela minha mão ali nas favelas. Então, o Marcelo Moreira, que é editor-chefe da RJTV, e tantas outras pessoas que estão aí dirigindo, né, as redações, o Otávio Guedes, que hoje é editor-chefe lá do Extra, foram pessoas que passaram ali nas favelas comigo e fizeram muitas matérias que hoje estão aí e que são parceiros, apesar dos veículos, cada um ter sua linha editorial distinta, né? André, obrigado. Você quer deixar um recado para os nossos seguidores a respeito do seu livro? Então, o livro ele está indo para a 3ª edição. É um livro sem final, na realidade, porque a cada edição eu mudo o último capítulo para poder atualizar dentro daquilo que a gente está falando. Eu lembro sempre da música do Rapa, né? A história de um livro sem final, que eles falam na música dele. Então está indo para a 3ª edição, cada edição são 1000 exemplares, então bastante gente está lendo por aí os livros. Está traduzido em italiano, já publicado lá na Itália, pela nossa editora, né? E estamos terminando a tradução em espanhol
E aí, assim, um portfólio da nossa organização, quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, de um veículo que está crescendo e que é, hoje, a porta de entrada para muitas pessoas que estudam jornalismo, porque a mídia está se revolucionando, né? A imprensa está se revolucionando cada vez mais. Então, muitas pessoas que estão saindo das grandes redações, desses chamados passaralhos das redações do jornalismo da grande mídia, estão focando em mídias alternativas, em novos veículos, e a Agência de Notícias Favelas está aí de portas abertas para receber muita gente, como a gente já está fazendo projetos de extensão com a UFRJ e com outras universidades. Muito obrigada. Sejam mais uma bem-vindos vez. à nossa organização, quem quiser chegar. Andréa, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui. O Jogo Aberto fica por aqui. Até a próxima.